E ainda sobre esse aumento dos casos de contaminações por Covid-19 aqui no Brasil, nós vamos agora conversar com Marcelo Gomes, que é pesquisador e coordenador do Infogripe. Marcelo já está aqui com a gente. Um bom dia para você, Marcelo. Bom dia, é um prazer estar conversando com vocês mais uma vez e com todo mundo que acompanha a programação. E Marcelo, a gente tem dados aqui falando, por exemplo, que quase 70% dos episódios de síndrome respiratória aguda grave nas últimas 4 semanas eram de infecções pelo coronavírus. A gente pode entender isso como uma quarta onda da doença, uma extensão da terceira ou falta de cuidado daqueles que não se vacinaram ou deixaram de tomar as medidas preventivas? Olha, todas as opções anteriores, né? Infelizmente, a gente está, sim, observando um aumento, né, no número de novos casos semanais já desde abril, principalmente na metade sul do nosso país, mas não só lá. Né? Se a gente pega ali Sudeste, Centro-Oeste e os 3 estados da região sul, é onde esse crescimento é mais forte, mais acentuado, né, já causando um impacto muito significativo, né, desde abril e acentuando agora no mês de maio. Né? Mas nas regiões norte e nordeste, a gente também observa esse mesmo movimento. Mais recente, né, em abril nem tanto, maio já aparece, um processo inicial, mas está lá também. Né, e é fundamentalmente associado à Covid-19. Né? E não tem como a gente desassociar essa situação do fato de que hoje a gente está vivendo, né, uma rotina, a gente olha na rua, conversa com outras pessoas, a gente vê, a gente está com uma rotina hoje que já é muito similar ao que a gente vivia pré-pandemia da Covid. Né? Ou seja, muitas pessoas já deixaram de usar as máscaras, né? Os eventos todos já estão liberados sem restrições de público, né? Então a gente voltou ao nosso dia a dia e isso não tem jeito. Como o vírus ainda está presente, facilita a transmissão, passar esse vírus de uma pessoa para outra, e aí a gente acaba vendo esse cenário, né? Até porque, nós sabemos, né? Infelizmente, a dose de reforço da vacina da Covid acabou sendo, né, deixada de lado. As pessoas parece que perderam um pouco o medo da Covid ou eventualmente não entenderam exatamente, né, qual é o papel da dose de reforço, e isso está cobrando seu preço hoje. Pois é, Marcelo, esse é um ponto importante. Parece que as pessoas perderam um pouco o medo, né, da Covid a partir do momento em que se volta a ter uma vida quase que praticamente normal, sem o distanciamento necessário, sem o uso de máscaras, enfim, sem toda aquela série de recomendações que nós tivemos no período mais agudo da pandemia. Mas o fato é que muita gente continua morrendo, infelizmente, por causa da Covid diariamente. É um número que vem em crescimento. Como é que a gente pode tentar frear essa tendência ou mudar essa curva de ascensão para descendência? Então, nesse momento, tem uma série de ações simples, fáceis e baratas que a gente pode tomar, né? Porque a questão da máscara é fundamental, né? O uso de boas máscaras, principalmente no transporte público, né? Seja ele coletivo, seja ele individual, né? Então, ônibus, trem, metrô, barcas, mas também táxis e veículos de aplicativo, né? É importante porque isso vai diminuir a transmissão nesses ambientes, né? Que são locais propícios para a transmissão de vírus respiratórios. Em locais fechados, locais com muita gente, também é muito importante, nas salas de aula. Então, essa é uma ação bastante simples e bastante eficaz. E o outro ponto é, como a gente acabou de comentar, né, a questão da vacinação. Então, quem ainda não tomou, né, as suas primeiras doses, a sua terceira, ou agora para as faixas etárias que já têm a 4ª dose, nessa nova rodada de reforço, isso é muito importante. A gente sabe, a gente aprendeu ao longo do caminhar dessa epidemia, né, principalmente com a variante Ômicron, que é a que dominou no começo do ano, as suas sublinhagens hoje estão presentes no nosso país, para elas é ainda mais importante, né, esse efeito aí de um resgate do nosso sistema imunológico, né, da memória do nosso sistema imunológico. É muito semelhante à vacinação anual da gripe. Né? A vacina da gripe a gente toma todo ano, por uma situação muito similar. A gente vai perdendo essa memória imunológica, o nosso organismo precisa desse reforço, né, uma nova aplicação, para voltar a ter níveis elevados de proteção. Né? Então, é, assim, extremamente fundamental, né, esses pontos, porque não tem jeito, né? A gente está, assim, com uma situação bastante impactante já. E um último detalhe que eu acho que é fundamental a gente lembrar a população. Se a gente olha hoje como é que está o cenário das nossas crianças de 0 a 4 anos,
elas têm sido muito impactadas por outros vírus respiratórios, né, que a máscara também vai ajudar. Mas quando a gente olha para a Covid especificamente, em termos de internação, elas são hoje o grupo, né, em termos de risco, se a gente olha a quantidade de internações pelo total da população infantil de 0 a 4 anos, esse risco só não é pior do que nos idosos. A gente pega todo o restante da população, esse grupo de 0 a 4 é o mais afetado e é justamente um grupo que não tem condições de usar máscara, não tem vacina disponível, então tudo que eu, né, os nossos telespectadores, todo mundo que está nos acompanhando deixar de fazer, vai acabar impactando os nossos pequenininhos, né? Porque todas essas nossas ações têm um impacto na circulação do vírus e vai fazer com que fique mais difícil chegar nos nossos pequenos, né? Então é lembrar, todas as nossas ações em termos de saúde pública não impactam só no nosso dia a dia, na nossa saúde, impactam também os demais, especialmente quando a gente fala de uso de máscara. Marcelo, só aproveitando, portanto, para reforçar essa questão da faixa etária. Portanto, em primeiro lugar, os idosos, segundo as crianças, estes são os grupos, as faixas etárias mais acometidas hoje pela Covid? Olha, em termos de risco, né, quando a gente leva em consideração o tamanho da população, né, a quantidade de gente em cada faixa etária, hoje, infelizmente, sim, em termos de internação, o grupo de 0 a 4 tem sido mais afetado, né, após os idosos, né? Até porque a própria questão da vacina, né, mudou o quadro, né, de risco do restante da população adulta. E aí esses pequenos acabaram ultrapassando, né, todos os jovens adultos, né, e os adultos até ali cerca de 50, 60 anos. Ela atinge do mesmo modo que os adultos essa faixa etária, Marcelo? Ou seja, pode levar um número considerado de óbitos ou não exatamente? Olha, também a letalidade, né, entre os internados também é um fator importante, né? Não só a questão da hospitalização. Né? Esse comparativo em particular é focando especificamente em internações, mas ainda assim, se a gente olha quem internou e, né, quantos por cento desses acabaram falecendo, também são números importantes. Né? Então assim, uma preocupação a mais, né? Até porque é aquela coisa, né? Uma criança de 0 a 4 anos, ela tem a sua vida inteira pela frente. Então, se a gente, infelizmente, interrompe ali, né, e a gente pensar em quantidade de anos perdidos, anos de vida perdido, é ainda mais impactante. Sem falar, né, óbvio, no impacto emocional e estrutural das famílias. Né? Fala de impacto, o inverno, ele pode piorar de alguma forma o número de contágios? Ele tem a ver com esse aumento também de outras síndromes respiratórias agudas graves para além da Covid-19? Sim, sem dúvida, né? Principalmente nesse cenário que a gente está vivendo, que é de rotina usual, né? Pré-pandemia, porque a gente tem esse nosso... A gente abriu mão, né, de alguns cuidados, e aí o clima, ele volta a ser um fator importante, né? Coisa que a gente não viveu ainda, não tinha vivido ainda nessa epidemia, né? O clima não tinha sido um fator muito relevante porque o nosso comportamento se sobressaía, né? Agora não. E qual é o papel, né, do clima? Muito em função de que, principalmente, né, nos estados em que tem temperaturas mais baixas, agora nesse período, quando a gente faz algum evento, quando a gente vai encontrar com alguém, fazer alguma festa, fazer algum encontro, a gente vai fazer em um local fechado. Fechado, janela fechada, porta fechada, então mal ventilado, mal arejado. E aí, né, a transmissão de vírus respiratórios nesse tipo de ambiente é o mais fácil possível, né? É tudo o que ele precisa, o que ele mais gosta é desse tipo de situação. Local fechado, mal ventilado, mal arejado e pessoas sem máscara, né? É o prato cheio. Não é à toa que, inclusive, no Rio Grande do Sul, em particular, a gente tem visto, junto com esse aumento da Covid, o aumento da gripe, né? O vírus influenza, o vírus da gripe, também voltou a gerar internações. E isso, por enquanto, muito restrito ao Rio Grande do Sul, mas pode acabar também se espalhando para os demais estados, né? Porque o que circula nas nossas grandes capitais, rapidamente chega nas demais, né? Por conta da nossa mobilidade, a quantidade de pessoas que se deslocam entre os nossos principais centros urbanos diariamente. Bem, nós vamos fazer uma última, Por favor, rapidinho vontade, aqui. Claro. A pergunta é a seguinte, Marcelo. O autoteste, a gente viu um rapaz ali fazendo, enquanto você falava, as imagens mostrando o rapaz fazendo e ele meio que fazendo uma careta ao fazer o autoteste, porque é meio desconfortável quando alguém faz e você fazendo, acho que mais ainda. Isso pode impactar esses dados? Ou seja, a gente pode ter uma subnotificação a partir da proliferação de autotestes aqui no Brasil ou não?
Infelizmente sim, infelizmente sim. O autoteste ele tem um papel importante, sem dúvida nenhuma, né, para que cada indivíduo saiba, né, o que precisa fazer naquele momento, né, em termos de cuidados, de isolamento, de quarentena, né? Então é sim uma ferramenta muito importante, né, até para decidir, olha, não vou ir para um evento que eu estava programado, tinha agendado com meus amigos ou com meus familiares, porque eu fiz o autoteste e eu vi que eu estou infectado, então vou começar o meu isolamento aqui. Então ele tem esse papel muito bom. Né? Só que, infelizmente, no Brasil, a gente optou por um modelo que não vinculou o autoteste com algum esquema de autonotificação, como diversos países fizeram, né? Com esquema de QR Codes, enfim, montaram uma estrutura ali para que cada pessoa que faz um autoteste, né, ela possa notificar, né, se deu positivo e já receber informações, né, aconselhamentos ali de como proceder. Infelizmente aqui a gente não fez. E aí o que acontece? Aquelas pessoas, né, que estavam optando por fazer o teste em farmácia, né, aquele teste de antígeno, muitas dessas pessoas hoje vão fazer o autoteste porque é mais barato, né? Então, só que aí a notificação não vai. O antígeno, o teste de farmácia, é notificado, o autoteste não. Então, se a gente já tinha um problema de subnotificação associado aos casos leves, agora ainda mais. Nós conversamos com o Marcelo Gomes, pesquisador e coordenador do Infogripe. Marcelo, muito obrigado pela sua entrevista. Sempre um prazer, um grande abraço a todos e um ótimo final de semana. Tchau, tchau.